Papai, a tia Valéria mandou eu comer. Disse que sou desobediente e desajeitada, igual minha mãe. A voz de Sofia era um fio, um sussurro quebrado pelo choro, mas para Alexandre Vargas, soou como um trovão que rachou as fundações de seu mundo perfeitamente construído. Uma onda de choque percorreu seu corpo e congelou o sangue em suas veias, deixando-o paralisado na porta da despensa, o coração martelando contra as costelas com uma violência que o deixou completamente sem ar. A pasta de couro cara que ele segurava escorregou de sua mão e caiu com um baque surdo no chão de mármore polido da mansão, um som pequeno que ecoou como um tiro no silêncio opressor. Seus olhos, acostumados a analisar gráficos e projeções de mercado com uma precisão cirúrgica, lutavam para processar a cena grotesca à sua frente. Sua pequena filha, sua Sofia, de apenas 8 anos, estava encolhida no canto escuro e empoeirado, abraçando uma tigela de metal. Dentro da tigela, os pequenos grãos secos de ração de cachorro, o cheiro de carne processada e cereais que ele mal notava ao passar pela área de serviço, agora parecia sufocante. Era uma névoa espessa que impregnava o ar com o odor da mais profunda humilhação, uma afronta em meio ao luxo asséptico de sua casa. A luz fraca que entrava pela fresta da porta iluminava as lágrimas que traçavam caminhos limpos em seu rosto sujo de poeira e medo. Ela não olhava para ele. Mantinha o olhar fixo no prato, como se aquele fosse seu único universo, um universo de castigo e vergonha imposto pela mulher que ele colocou em sua casa para protegê-la. Alexandre sentiu um frio percorrer sua espinha, um gelo que nenhuma lareira ou sistema de aquecimento de sua casa opulenta poderia aquecer. Aquele momento mudou tudo. Como eu pude ser tão cego? Pensou, a pergunta ecoando no vazio de sua alma. Sofia, meu amor, olhe para mim, o que você está dizendo? Por quê? Por que você está com isso? A voz de Alexandre saiu rouca, um som estranho em seus próprios ouvidos, a voz de um estranho em sua própria casa. Ele se aproximou devagar, passo a passo, como se estivesse se aproximando de um animal assustado, ajoelhando-se no chão frio e empoeirado da despensa, ignorando completamente a sujeira que manchava suas calças de grife de milhares de reais. Ele estendeu a mão, mas hesitou com medo de assustá-la ainda mais, de quebrar o que restava de sua confiança frágil como uma folha de vidro. A fragilidade dela era palpável, uma pequena estátua de dor prestes a se espatifar ao menor toque. Ela finalmente ergueu os olhos e o que ele viu ali o destruiu por completo, quebrando-o em 1.000.000 de pedaços. Não era apenas tristeza, era um medo profundo, uma resignação que nenhuma criança de 8 anos deveria conhecer, um vazio que falava de uma solidão que ele nunca imaginou. Ela disse que eu derrubei o suco na toalha da mesa, a toalha nova, falou que eu sou um desastre, que não tenho jeito, igual a mamãe. Cada palavra era uma faca cravada no peito de Alexandre, torcendo lentamente. Ele se lembrava da toalha, um presente caro de Valéria, importada da Itália. Uma coisa. Um objeto sem vida. Uma toalha? Ela está sofrendo por uma toalha? Pensou ele, a incredulidade dando lugar a uma fúria crescente que começou a queimar em suas veias. Não, meu anjo, não. Você não é nada disso. Você é a menina mais incrível do mundo, e sua mãe era a pessoa mais graciosa que eu já conheci. Ele pegou a tigela das mãos dela com delicadeza e a jogou longe, contra a parede. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias e dê um like no vídeo se você gosta desta história. E nos deixe nos comentários nos contando de onde você é e a que horas nos escuta. O som do metal batendo contra a parede ecoou pela despensa silenciosa, um grito de raiva que Alexandre não conseguia verbalizar, um ato de violência contra a injustiça que sua filha estava sofrendo sob seu próprio teto. Ele a puxou para um abraço apertado, sentindo o corpo pequeno e trêmulo contra o seu, os soluços dela molhando sua camisa cara de algodão egípcio. O cheiro da ração estava em suas roupas, em seu cabelo, impregnado em sua pele como a marca da vergonha, a marca de seu fracasso. Ele a abraçou mais forte como se pudesse, com a força de seu amor, apagar aquela memória, aquela humilhação, transferir toda a dor dela para si mesmo, absorvendo cada lágrima. Isso nunca mais vai acontecer.
Eu prometo, filha. Nunca mais, ele sussurrou, ou em seu cabelo, a voz embargada pela fúria e por uma culpa avassaladora que ameaçava consumi-lo por inteiro. Ele era o pai, o protetor. E ele havia falhado de forma espetacular, de uma maneira que jamais poderia se perdoar. Ele havia entregado sua filha, seu bem mais precioso, a um monstro disfarçado de anjo, uma loba em pele de cordeiro. Enquanto a segurava, sentindo o coraçãozinho dela bater descompassado contra o seu peito, ele fez um juramento silencioso. Ele iria consertar aquilo. Ele iria expor Valéria, não importava o custo. Ele iria mover céus e terras para garantir que ela pagasse por cada lágrima que Sofia derramou. A guerra havia começado naquele exato instante, e ele não descansaria até que a justiça fosse feita. Aquele abraço não era apenas conforto, era uma declaração de guerra. A mansão dos Vargas, um monumento de vidro e aço nos jardins, de repente pareceu fria e hostil, um labirinto de segredos e crueldade disfarçada de luxo e sofisticação. Cada objeto de decoração, cada tapete persa, cada lustre de cristal agora parecia zombar dele, testemunhas silenciosas de um sofrimento que ele, o dono de tudo aquilo, fora cego demais para enxergar, ocupado demais para perceber. O silêncio que se seguiu ao choro de Sofia era pesado, denso, preenchido por perguntas que Alexandre não sabia como responder. Como ele pôde permitir que isso acontecesse por tanto tempo? Onde ele estava enquanto sua filha passava por isso, dia após dia em sua própria casa? Ele olhou ao redor, para a cozinha impecável projetada por um arquiteto famoso, para a sala de estar digna de uma revista de arquitetura, e sentiu um nojo profundo e visceral. Nojo de si mesmo, da sua ausência, da sua fé cega em Valéria, a mulher que ele havia escolhido para preencher o vazio deixado por sua falecida esposa. Ele a colocara em um pedestal, a mulher charmosa e sofisticada que parecia a madrasta perfeita, a que o ajudaria a criar sua filha após a trágica perda de Helena. Mas era tudo uma farsa, uma mentira bem contada, com sorrisos ensaiados e palavras doces que escondiam um coração de pedra, uma alma vazia de compaixão. A opulência da casa agora era um lembrete constante de seu fracasso como pai. De que adiantava ter todo o dinheiro do mundo se não conseguia proteger a única pessoa que realmente importava? Algo dentro dele se quebrou naquele instante, uma peça fundamental de sua identidade. O empresário implacável deu lugar a um leão ferido, pronto para defender sua cria a qualquer custo. Alexandre levou Sofia no colo para o quarto dela, um cômodo que parecia saído de um conto de fadas, com paredes em tons pastel, uma cama com dossel e uma infinidade de brinquedos e bonecas de porcelana. Mas o contraste entre o cenário idílico e a dor nos olhos de sua filha era gritante, quase grotesco, uma comodurante, piada de mau gosto do destino. Ele assentou na cama macia, o tecido de seda do edredom parecendo áspero contra a realidade do que acabara de acontecer. Ele foi ao banheiro, molhou uma toalha com água morna e limpou o rosto dela com um cuidado infinito, como se estivesse lidando com a porcelana mais delicada e rara do mundo, com medo de que ela pudesse se quebrar. Cada toque era um pedido de desculpa silencioso, uma tentativa desajeitada de apagar as marcas daquela noite terrível, um gesto de penitência. Papai, não conta para tia Valéria que eu te falei. Ela vai ficar mais brava ainda. Ela disse que se eu contasse você ia me mandar embora, porque eu sou uma menina má que inventa histórias. A voz dela era baixa, conspiratória, revelando o nível de manipulação psicológica a que fora submetida diariamente. Alexandre sentiu o sangue ferver em suas veias, uma raiva gelada tomando conta de si. Valéria não apenas a maltratava, mas a isolava, envenenando sua mente com mentiras cruéis, fazendo-a acreditar que o próprio pai a abandonaria. Meu amor, isso é a maior mentira do mundo, eu nunca, jamais vou te deixar. Você é a minha vida. E você não é uma menina má, você é a vítima. Aqui. A única pessoa má nesta casa é quem te fez mal, ele disse, a voz firme, apesar da tempestade de emoções que o assolava por dentro. Ele precisava ser forte por ela. Pai, a gente pode ir embora daqui? Tenho medo dela, Sofia perguntou, agarrando a camisa de Alexandre com força, os nós dos dedos brancos de tensão. A pergunta simples e direta atingiu Alexandre com a força de um soco no estômago,
tirando-lhe o ar e a estabilidade. Sua filha não se sentia segura em sua própria casa. O santuário que ele construiu para ela havia se tornado uma prisão, um lugar de medo e tormento diário, um inferno particular. Ele olhou nos olhos dela e viu o abismo de seu próprio fracasso, a profundidade de sua negligência, e sentiu vergonha de si mesmo. Sim, querida, nós vamos. Mas antes, preciso que você me ajude a entender tudo. Ela já fez isso antes, outras vezes? Ele precisava saber a extensão do pesadelo. Precisava de fatos, de provas, da verdade nua e crua, por mais dolorosa que fosse. Precisava entender o tamanho do monstro que abrigou. Sofia hesitou por um instante, olhando para a porta do quarto, como se Valéria pudesse materializar-se do outro lado a que, qualquer momento, um monstro saindo das sombras para puni-la por sua traição. Seus olhos grandes e assustados buscaram os de Alexandre, procurando por uma segurança que ela há muito não sentia. Ele segurou seu rosto entre as mãos, sentindo a pele macia e fria. Você não precisa mais ter medo. Eu estou aqui agora. Eu te protejo. Ninguém vai te machucar de novo. Eu juro. A promessa pairou no ar, um voto solene feito no quarto de uma criança que havia perdido a inocência cedo demais. Ele sabia que palavras não bastariam para consertar o estrago. Ele precisaria de ações. Ações drásticas e imediatas para arrancar aquele mal pela raiz antes que ele destruísse sua filha por completo. Sofia pareceu ponderar as palavras do pai, uma pequena luz de esperança surgindo em seu olhar cansado e assustado, uma chama frágil em meio à escuridão. Lentamente ela soltou a camisa dele e deslizou para fora da cama, os pezinhos descalços tocando o tapete felpudo que cobria o chão de madeira. Ela foi até um canto do quarto, onde havia um pequeno baú de brinquedos pintado de branco com flores cor-de-rosa, um presente de aniversário que ele mal se lembrava de ter comprado, mais uma prova de sua ausência. Com as mãos trêmulas, ela abriu a tampa e remexeu entre bonecas de pano e bichos de pelúcia com olhos de botão, finalmente tirando de lá um pequeno caderno de capa gasta e desbotada, um objeto que parecia fora de lugar entre os brinquedos caros e importados. Ela o segurou contra o peito por um instante, como se fosse um tesouro precioso, um escudo contra o mundo cruel que a cercava, sua única âncora de sanidade. Depois caminhou de volta para a cama e estendeu-o para Alexandre. Um gesto de confiança suprema, um ato de coragem que o emocionou profundamente. A mamãe me deu, antes de virar estrelinha. Ela disse que era para eu guardar meus segredos e meus desenhos. A menção a Helena, sua falecida esposa, trouxe uma nova onda de dor ao coração de Alexandre. Uma saudade que o tempo não curava, mas que agora se misturava à culpa. Ele pegou o pequeno objeto, sentindo o papelão amolecido pelo tempo e pelo manuseio constante. Na capa, um adesivo de unicórnio estava quase se soltando. Era um simples caderno escolar, mas ele sentiu o peso daquele pequeno livro em suas mãos. Era o refúgio de sua filha, a caixa preta de seu sofrimento, a voz que ela não podia usar. Com o coração apertado e as mãos suando frio, Alexandre abriu o pequeno asterisco por diário. As primeiras páginas estavam repletas de desenhos alegres e coloridos, feitos com a caligrafia vacilante de uma criança mais nova, uma janela para um passado feliz que parecia ter acontecido em outra vida, em outro universo. Havia desenhos dele, dela e da mãe, Helena, com sóis sorridentes e corações por toda parte, em um jardim cheio de flores vibrantes. Eram relíquias de um tempo mais feliz, um tempo antes da escuridão se instalar naquela casa como uma praga silenciosa e invisível. Ele virou as páginas lentamente, e a cronologia da tristeza começou a se desenrolar diante de seus olhos, cada folha uma nova camada de horror que se revelava. Os desenhos se tornaram mais escuros, os traços mais agressivos e urgentes. Os sóis sorridentes foram substituídos por nuvens de chuva e figuras humanas com expressões zangadas e bocas abertas em gritos silenciosos. Em uma página, havia um desenho de uma menina pequena trancada em um quarto escuro, com rabiscos pretos por toda a volta, simbolizando o medo e a solidão. Em outra, uma figura alta com cabelos loiros, claramente representando Valéria, gritava com a menina, com linhas afiadas saindo de sua boca como facas. Entre os desenhos, pequenas frases escritas com letras torte as contavam a história,
Tia Valéria me deixou sem jantar porque eu ri alto. Hoje eu tive que ficar no canto por 2 horas. Ela disse que o papai não me ama mais. Alexandre sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, silenciosas e amargas. Era um catálogo de crueldade, um registro meticuloso da destruição de uma infância. Papai, você está bravo comigo? Perguntou Sofia, sua voz fininha cortando o silêncio pesado do quarto, o medo infantil de ter feito algo errado ainda presente. Ela viu as lágrimas no rosto dele e interpretou-as como raiva, como a confirmação de todos os medos que Valéria havia plantado em sua mente fértil, que ela era uma menina má, que seu pai a rejeitaria se soubesse a verdade sobre seus erros, que ela era a causa de todos os problemas. Alexandre rapidamente enxugou o rosto com as costas da mão e a puxou para perto, abraçando-a com uma força protetora que dizia tudo o que ele não conseguia verbalizar naquele momento. Não, meu amor, nunca, nunca com você. Estou bravo comigo mesmo, por não ter visto, por não ter te protegido. A culpa não é sua. Nunca foi. Você me ouviu? Ele beijou o topo de sua cabeça, inalando o cheiro de infância que ainda pairava sobre ela, apesar de tudo, um cheiro doce que contrastava com o amargor em sua alma. Ele folheou mais algumas páginas, cada uma mais devastadora que a anterior. Havia menções a castigos que envolviam ficar sem brinquedos, ser proibida de falar com os avós ao telefone e, o mais chocante, ser forçada a comer sobras frias ou, como naquela noite, algo ainda pior. Valéria era metódica em sua crueldade, cuidadosa para não deixar marcas físicas visíveis, concentrando seu abuso na alma frágil de uma criança que já havia perdido tanto. Ele fechou o caderno com um clique suave, mas o som ressoou em sua mente como um tiro. Aquilo não era apenas um caderno. Era uma acusação. Era a voz de sua filha gritando por socorro quando ele estava surdo. A imagem de si mesmo nos últimos 2 anos começou a se formar em sua mente com uma clareza dolorosa e impiedosa, uma retrospectiva de sua própria falha monumental. Alexandre se viu em intermináveis reuniões de negócios em arranha-céus de vidro, em jantares com investidores em restaurantes caríssimos, em viagens internacionais para fechar contratos que valiam milhões. Ele estava construindo um império, obcecado com o crescimento de sua empresa de tecnologia, orgulhoso de cada conquista, de cada milhão adicionado à sua fortuna. Ele dizia a si mesmo que estava fazendo tudo por Sofia, para garantir seu futuro, para dar a ela tudo o que o dinheiro podia comprar. Que ironia amarga e cruel. Enquanto ele empilhava tijolos de ouro em um futuro distante e incerto, o presente de sua filha estava sendo demolido, peça por peça, sob o seu próprio teto, em silêncio. Ele se lembrava das poucas vezes em que notou algo estranho. Sofia, antes uma criança falante e extrovertida, tornara-se quieta e retraída, sempre com um olhar assustado. Valéria sempre tinha uma explicação pronta e plausível. É a fase do luto, querido. Ela sente muita falta da mãe, está mais introspectiva, e ele, o gênio dos negócios, o homem que lia nas entrelinhas de qualquer contrato, engolia a explicação sem questionar. Era mais fácil, era mais conveniente. Permitir-se acreditar naquilo significava que ele podia voltar para seu escritório, para seu mundo de certezas e controle, e deixar a parte difícil, a parte emocional, para Valéria. Ele havia terceirizado a paternidade, delegado o cuidado de seu bem mais precioso a uma mulher que ele mal conhecia, um erro que o assombraria para sempre. O som suave da porta da frente se abrindo no andar de baixo o tirou de seus pensamentos sombrios e o trouxe de volta à realidade imediata, como um balde de água fria. Era Valéria, voltando de seu jantar com amigas, completamente alheia à bomba que estava prestes a explodir e destruir o mundo de mentiras que ela construiu com tanto cuidado e precisão. Ele ouviu o som de seus saltos no mármore, um clique rítmico e confiante que agora lhe causava repulsa física, cada passo ecoando sua falsidade. Ele sentiu Sofia enrijecer em seus braços, um pequeno animal assustado sentindo a aproximação do predador. Fique aqui. Não saia do quarto, não importa o que aconteça. Tranque a porta. Ele sussurrou para ela, a voz baixa e carregada de uma fúria fria que ele mal conseguia conter dentro de si. A hora chegou. Sem mais mentiras, pensou ele, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo, preparando-o para a batalha.
Ele a beijou na testa e se levantou, o caderno ainda em sua mão como uma arma, a prova irrefutável de sua traição. Cada passo que dava para fora do quarto era pesado, deliberado, ele não era mais o marido complacente, o pai ausente. Ele era um homem com uma missão, armado com a verdade dolorosa contida naquelas páginas. Ele desceu as escadas em espiral, seus sapatos caros não fazendo barulho no tapete espês. Ele a viu, na sala de estar, tirando o casaco de pele, o epítome da elegância e da sofisticação. Ela se virou e sorriu ao vê-lo, um sorriso brilhante e falso que não alcançou seus olhos. Querido, você chegou cedo. Pensei que ficaria no escritório até mais tarde. Como foi seu dia? Valéria, precisamos conversar. A voz de Alexandre era baixa, controlada, mas carregada de uma intensidade que a fez parar imediatamente, o sorriso congelando em seu rosto como uma máscara de cera. Ela o estudou por um momento, a expressão de falsa alegria sendo substituída por uma de cautela, um animal sentindo a mudança no ar, a ameaça iminente. O que foi, Alexandre? Aconteceu alguma coisa? Você parece tenso. Ela deu um passo em sua direção, a mão estendida para tocar seu braço, um gesto de falsa preocupação que ele já vira tantas vezes em público e que agora lhe causava náuseas. Ele recuou, um movimento sutil, mas inequívoco, como se o toque dela pudesse queimá-lo, como se a proximidade dela o sufocasse. Eu fui à despensa hoje à noite. E encontrei a Sofia. Ele fez uma pausa observando a reação dela com a precisão de um predador estudando sua presa, esperando por qualquer sinal de fraqueza. Por uma fração de segundo, ele viu um lampejo de pânico em seus olhos rapidamente, mas, carado por uma confusão fingida, uma atuação que antes o teria enganado. A Sofia, na despensa? Que estranho. O que ela estava fazendo lá? Essa menina tem cada ideia. Ela tentou rir, um som forçado e agudo que quebrou o silêncio da sala soando falso e desesperado. Mas Alexandre não estava mais comprando sua atuação. Ele levantou a mão que segurava o pequeno caderno, o objeto parecendo insignificante e poderoso ao mesmo tempo. Ela me mostrou isso também. A cor sumiu do rosto de Valéria. Ela reconheceu o objeto imediatamente. A máscara de sofisticação começou a rachar, revelando a feiura por baixo. Ela sabia o que havia naquelas páginas. Ela sabia que seu jogo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar. O que é isso? O caderno de desenhos dela? Alexandre, você não pode levar a sério as fantasias de uma criança. A voz de Valéria era seda e aço, uma tentativa desesperada de tecer uma nova rede de mentiras ao redor dele, de reverter a situação a seu favor, usando sua tática mais eficaz, a manipulação psicológica. Ela se recompôs rapidamente, a atriz assumindo o controle, tentando transformar a situação em uma preocupação com a saúde mental de Sofia, uma tática cruel e brilhante. Ela está confusa, carente, inventa coisas para chamar atenção. Desde que a mãe dela se foi, ela tem agindo de forma estranha. Às vezes, ela mente, cria histórias. A psicóloga disse que é um mecanismo de enfrentamento. Acho que deveríamos levá-la de volta para a terapia. Ela precisa de ajuda profissional, querido. Era uma jogada perversa. Usar a dor real de Sofia contra ela mesma, transformando seus gritos de socorro em sintomas de instabilidade. Ela estava tentando pintar Alexandre como um pai superprotete. E ingênuo, caindo nos truques de uma criança manipuladora. Por um momento terrível, Alexandre sentiu uma pontada de dúvida, o veneno da manipulação dela quase fazendo efeito, anos de confiança cega difíceis de apagar. E se ela estivesse certa? Valéria percebeu sua hesitação e avançou, sentindo a vitória. Querido, olhe para nós, temos uma vida perfeita, uma família linda. Não deixe que a imaginação fértil dela destrua isso que construímos. Mas então Alexandre se lembrou do cheiro de ração no cabelo de sua filha, da expressão de terror em seus olhos. E toda a dúvida se evaporou como fumaça ao vento. Disciplina, você chama aquilo de disciplina, Valéria? A calma de Alexandre se quebrou, e sua voz subiu de tom pela primeira vez, a fúria que ele mantivera contida começando a vazar como lava de um vulcão em erupção.
Eu a encontrei comendo ração de cachorro, Valéria, por causa de uma toalha de mesa. Que tipo de disciplina é essa? Que tipo de monstro faz isso com uma criança inocente? As palavras saíram como um rugido, ecoando pela sala cavernosa e silenciosa, fazendo os cristais do lustre tremerem. Valéria recuou, genuinamente chocada com a intensidade dele, percebendo que havia perdido o controle. A máscara caiu completamente, revelando um rosto contorcido pela raiva e pelo desprezo, a verdadeira face do monstro que vivia em sua casa. Ela mereceu. Aquela menina é desajeitada, um pequeno desastre ambulante, exatamente como a mãe dela. Você não tem ideia do que eu passo com ela todos os dias, enquanto você está no seu escritório brincando de ser importante. Alguém precisa ensiná-la a ter modos, a respeitar as coisas. A confissão veio, venenosa e cheia de ódio, uma torrente de amargura represada. Ela não estava mais negando. Estava justificando sua crueldade. A transformação foi chocante. A mulher elegante e carinhosa havia desaparecido, e em seu lugar estava uma figura mesquinha e cruel, cuspindo seu ciúme e sua frustração. Alexandre a encarou, o nojo e a repulsa tomando conta dele. Ele finalmente via a verdadeira Valéria, não a mulher que ele achava que amava, mas a tirana que aterrorizava sua filha. Como eu pude ser tão cego, pensou ele, a pergunta ecoando no vazio de sua alma, uma sentença de sua própria estupidez. Exatamente como a mãe dela? Alexandre repetiu as palavras lentamente, o som saindo de seus lábios com um peso mortal, cada sílaba pingando com desprezo e uma raiva gelada. Ele deu um passo à frente, sua presença física de repente imponente, a autoridade que ele usava nas salas de reunião agora direcionada inteiramente para ela, encurralando-a contra a parede de sua própria mentira. Nunca mais ouse comparar sua mesquinharia com a bondade da minha falecida esposa. Você não é digna nem de pronunciar o nome dela nesta casa. Valéria estremeceu não de medo, mas de fúria por ter seu poder desafiado, sua autoridade questionada de forma tão brutal. Você a defende mesmo depois de morta. Ela sempre foi um fantasma entre nós. E essa filha dela é a mesma coisa. Uma lembrança constante de que eu nunca serei a primeira, de que eu sou apenas a substituta. O veneno estava todo ali, a fonte de sua crueldade revelada em sua forma mais pura. Ciúme. Um ciúme doentio de uma mulher morta e de uma criança inocente, que a impedia de ver Sofia como uma enteada para amar, mas sim como um obstáculo, um símbolo de seu status secundário na vida dele. Tudo fazia sentido agora. Os pequenos atos de maldade, o isolamento, a sabotagem da relação de Sofia com os avós, tudo era parte de um plano para apagar o passado, para remodelar a família à sua imagem, com ela no centro absoluto de tudo. Sofia não era apenas uma inconveniência, era a rival em uma guerra que só existia na cabeça de Valéria. Alexandre sentiu uma onda de náusea. Ele havia convidado essa pessoa para sua casa, para sua vida, para perto de sua filha. Acabou, Valéria. A voz de Alexandre era um decreto final, fria e cortante como uma lâmina de gelo, sem espaço para negociação ou apelação. Arrume suas coisas. Eu quero você fora da minha casa esta noite. Agora. Ele se virou, dando-lhe as costas, um gesto de demissão final, tratando-a como um funcionário desleal, não como uma esposa. Ele não conseguia mais olhar para ela, para o rosto contorcido de ódio que ele um dia beijou. Ele precisava voltar para Sofia, para o que realmente importava, para sua verdadeira família. Valéria soltou uma risada, um som agudo e desprovido de humor que arrepiou a pele de Alexandre. Você não pode estar falando sério. Me expulsar? Assim? Você acha que é tão simples, Alexandre? Você não sabe nada sobre mim. Havia uma ameaça velada em sua voz, uma promessa de que a luta estava longe de terminar, que a guerra estava apenas começando. Você vai se arrepender disso. Eu vou transformar sua vida em um inferno. Vou contar a todos que você é um pai instável, que sua filha é uma mentirosa problemática, ninguém vai acreditar em você. Todos me amam, todos me veem como a mãe dedicada que salvou sua família quebrada. Você contra mim? Você não tem a menor chance. Ela estava confiante, arrogante,
certa de que a imagem pública que ela construiu com tanto cuidado seria seu escudo impenetrável. E, por um momento aterrorizante, Alexandre percebeu que ela poderia estar certa. Ele era um homem poderoso, mas ela era uma manipuladora brilhante. Mas ele olhou para o caderno em sua mão. Não era muito, mas era a verdade, e ele apostaria tudo na verdade. Faça o que você quiser, chame quem você quiser, mas saia da minha casa. Ele não se virou, mantendo o olhar fixo na escada que o levaria de volta para sua filha, seu porto seguro, sua única razão de viver. Cada segundo que passava longe dela parecia uma eternidade, um tempo perdido que ele nunca mais recuperaria. Ele ouviu os passos dela se afastando, o som furioso de seus saltos batendo contra o mármore e, enquanto ela subia para o quarto do casal para, ele esperava, fazer as malas e desaparecer de suas vidas para sempre. Ele ficou ali por um longo tempo, o silêncio da mansão voltando a envolvê-lo, mas desta vez era diferente. Não era mais um silêncio de ignorância, mas um silêncio de resolução, a calma que precede a batalha, a certeza de que estava fazendo a coisa certa, por mais difícil que fosse. Ele subiu as escadas, cada degrau um passo para longe de sua vida antiga de engano e um passo mais perto de seu novo propósito. Quando ele entrou no quarto de Sofia, ela estava encolhida na cama, os olhos arregalados de medo. Ela tinha ouvido os gritos, a tensão no ar, a energia violenta que emanava do andar de baixo. Ela foi embora? Perguntou ela, a voz um sussurro frágil, quase inaudível. Ela vai embora, meu amor. Para sempre, ele respondeu, sentando-se ao lado dela e a envolvendo em seus braços. Ele sabia que a promessa de Valéria não era vazia. Uma tempestade estava vindo. Uma tempeste, ade de mentiras, escândalo e julgamento público, mas ele lutaria contra ela, ele seria o escudo de sua filha. Papai, eu estou com medo do que ela vai fazer. A voz de Sofia era abafada contra seu peito, mas a ansiedade era clara como cristal, uma premonição sombria. Crianças são mais espertas do que os adultos imaginam. Elas sentem as correntes subterrâneas de conflito, a tensão no ar antes da tempestade. Ela sabia instintivamente que a expulsão de Valéria não era o fim, mas o começo de algo novo e assustador, uma guerra declarada cujas regras ela não entendia. Alexandre afagou seus cabelos, tentando transmitir uma calma que ele mesmo não sentia completamente, seu coração ainda batendo acelerado. Eu sei, meu anjo. Mas você não precisa ter medo de nada. Eu estou aqui. A partir de agora seremos eu e você como era antes. Lembra? Nossas noites de cinema com pipoca e brigadeiro, nossas idas ao parque nos domingos para soltar pipa. Nós vamos trazer tudo isso de volta. E muito mais. Elaka estava vendendo um sonho, uma promessa de normalidade, tanto para ela quanto para si mesmo. Ele precisava acreditar que poderia consertar o que havia quebrado, que poderia rebobinar o tempo. Eu preciso que você seja muito corajosa, Sofia. As pessoas podem dizer coisas que não são verdade, mas nós sabemos a verdade, não sabemos? Ele segurou o pequeno caderno. A verdade está bem aqui. E ela é a nossa arma mais forte. Ele precisava fortalecer sua filha para a batalha que viria, prepará-la para as mentiras que seriam ditas. Mas seria o suficiente para protegê-la? A dúvida o corroía por dentro. Ele olhou para o rosto pequeno e sério de sua filha, e viu uma determinação que espelhava a sua, uma força que ele não sabia que ela possuía. Uma resiliência forjada no fogo da adversidade que ele nunca tinha percebido antes. Ela não era apenas uma vítima frágil, havia uma guerreira ali dentro. Ela sentiu, os olhos grandes e escuros fixos nos dele, uma chama de coragem se acendendo em meio ao medo. Eu vou ser corajosa, papai. Serei sua parceira super-heroína. Naquele momento, eles selaram um pacto, uma aliança de dois contra o mundo. Ele não estava mais apenas protegendo sua filha. Eles estavam lutando juntos, lado a lado, uma equipe inseparável. Ele a colocou na cama, cobrindo-a com o edredom macio como uma nuvem. Ele se sentou em uma poltrona no canto do quarto, decidido a não deixá-la sozinha nem por um segundo naquela noite crucial, vigiando seu sono como um sentinela. Enquanto a observava adormecer,
O rosto finalmente relaxado e em paz, ele abriu o caderno dela mais uma vez. Sou. Vê a luz fraca de um abajur. Ele precisava ler tudo, cada palavra, cada desenho. Precisava entender a mente de seu inimigo, a tática de sua torturadora. Precisava se armar com cada detalhe doloroso para a batalha que viria. Ele começou a ver um padrão, uma escalada na crueldade de Valéria, que coincidia com os momentos de maior sucesso profissional dele. Quanto mais ele se ausentava, mais ela a atacava. O sol nasceu, lançando seus primeiros raios dourados sobre uma cidade que não sabia nada do drama que se desenrolava. Mas logo saberia. Na manhã seguinte, a ausência de Valéria era um estrondo silencioso na casa, um vazio que era ao mesmo tempo um alívio e uma ameaça. O lado dela do closet estava vazio, os perfumes caros haviam sumido da penteadeira, as joias caras do cofre. Ela se fora, como ele havia ordenado, mas a partida não trouxe paz, apenas uma sensação de calma antes da tempestade, o ar pesado de antecipação. Alexandre preparou o café da manhã para Sofia, algo que ele não fazia há anos, sentindo-se desajeitado e estranho em sua própria cozinha. Panquecas com calda de chocolate e morangos, do jeito que ela gostava. Eles comeram em silêncio na enorme mesa de jantar, o som de seus talheres ecoando na sala vazia. Era estranho, mas também era um começo. Um recomeço. Papai, hoje tem aula? Ela perguntou, a voz ainda hesitante, com medo de sair da bolha de segurança que eles haviam criado naquelas poucas horas. Alexandre pensou por um momento. A escola era um ambiente social, um lugar onde as primeiras ondas do escândalo que Valéria prometera certamente chegariam. Mas isolá-la seria repetir o erro de Valéria, seria trancá-la em uma gaiola dourada. Sim, querida. Mas eu vou te levar e te buscar hoje. E se alguém te disser qualquer coisa mesmo que te deixe triste, você vai me contar na mesma hora. Nós somos uma equipe, lembra? Não há segredos entre nós. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, o primeiro que ele via em muito tempo. Aquele sorriso se tornou seu combustível, sua razão para lutar. Ao deixar Sofia na escola, ele viu os olhares, sentiu os sussurros como agulhas em sua pele, uma tortura silenciosa. As outras mães, muitas delas amigas de Valéria, parte do mesmo círculo social, cochichavam entre si, lançando-lhe olhares de curiosidade e julgamento, como abutres circulando uma carcaça. A máquina de fofocas já havia começado a funcionar em alta velocidade, espalhando veneno. Valéria não perdera tempo. Ele podia imaginar as mensagens de texto, as ligações, a versão disto, ácida e chorosa da história que ela estava espalhando. O marido estressado e ausente, a enteada problemática e mentirosa, a madrasta incompreendida e injustiçada que foi expulsa de casa sem nada, a vítima perfeita em todos os sentidos. Ele ignorou os olhares, deu um beijo na testa de Sofia e a observou correr para dentro do prédio da escola, sentindo o coração apertado. Seja forte, meu amor, ele sussurrou para si mesmo, sentindo um nó no estômago, um pressentimento ruim. Ao entrar no carro, seu telefone começou a tocar. Era seu advogado e amigo de longa data, Ricardo. Alex, que história é essa que a Valéria está espalhando por aí? Ela me ligou aos prantos, dizendo que você a expulsou de casa no meio da noite, que você está tendo um colapso nervoso e se tornou um perigo para a própria filha. O que diabos está acontecendo? A ofensiva de Valéria era rápida e brutal, exatamente como ela prometera. Ela estava atacando sua credibilidade, tentando pintá-lo como instável e perigoso. Ricardo, nada do que ela disse é verdade. A verdade é muito pior. Preciso te vereador, agora. O escritório de Ricardo era um santuário de sobriedade e razão, com paredes forradas de livros de direito e um cheiro de couro e café forte no ar. Alexandre despejou a história, a voz calma, mas carregada de uma fúria contida, enquanto Ricardo ouvia em silêncio, a expressão se tornando mais sombria a cada palavra que ele proferia. Ele colocou o pequeno caderno sobre a mesa de mogno polido, o objeto infantil parecendo um artefato de outro mundo naquele ambiente corporativo, uma prova silenciosa de um crime indizível. Ricardo folheou lentamente, a incredulidade inicial dando lugar a uma raiva fria e profissional.
Alex, isso é monstruoso, temos que agir rápido. Valéria já entrou com um pedido de medida protetiva contra você, alegando instabilidade emocional e risco para a criança. E está pedindo metade do seu patrimônio alegando ter abandonado a carreira para cuidar da família. Alexandre sentiu o chão desaparecer sob seus pés, a vertigem tomando conta dele. Ela não estava apenas e defendendo, estava atacando com todas as armas, usando o sistema legal como um instrumento de vingança. Ela quer a Sofia, disse Alexandre, a percepção o atingindo com a força de um soco. Não é pelo dinheiro, Ricardo, é para me destruir. Tirar a minha filha é a única forma de me quebrar completamente, de me punir por tê-la desafiado. Ricardo assentiu, o rosto sério e preocupado. Exatamente. E ela tem a opinião pública do lado dela, a imagem de mãe perfeita. Precisamos de mais do que isso, ele disse apontando para o caderno. Precisamos de algo irrefutável, uma testemunha, alguém que viu o que acontecia naquela casa. Pense, Alex, alguma empregada, babá, jardineiro. A batalha legal seria mais suja do que ele imaginara. Alexandre passou os dias seguintes em uma névoa de ligações e investigações, tentando encontrar uma agulha no palheiro, uma única voz disposta a falar a verdade. Ele contatou todas as ex-empregadas que passaram pela casa nos últimos 2 anos, uma lista surpreendentemente longa, o que já era um sinal de alerta que ele ignorara. Muitas desligavam o telefone assim que ouviam seu nome, com medo de se envolverem com pessoas tão poderosas. Outras, leais a Valéria, ou compradas por ela com presentes e promessas, repetiam o discurso ensaiado de que ela era uma madrasta maravilhosa e dedicada. A esperança começava a se esvair, deixando um gosto amargo de desespero em sua boca. Talvez ela esteja certa. Talvez ninguém acredite em mim, pensou ele uma noite, olhando para a cidade de seu escritório, as luzes brilhando como estrelas indiferentes à sua dor. Enquanto isso, a campanha de difamação de Valéria continuava a todo vapor. Notas plantadas em colunas sociais, entrevistas veladas em programas de fofoca, tudo pintando-o como um vilão, um pai negligente e agora instável. Ele estava sendo isolado, sua reputação desmoronando tijolo por tijolo. Sofia também sentia a pressão. Na escola, as crianças repetiam o que ouviam em casa. Ela chegava em casa quieta, os olhos tristes, e se refugiava em seu quarto. Ele se sentia um fracasso, incapaz de protegê-la até mesmo da crueldade das palavras. Algo precisava mudar. Ele não podia ficar trancado em seu escritório esperando por um milagre. Ele precisava de ar, precisava de normalidade. Precisava mostrar a Sofia que o mundo deles não havia encolhido para apenas aquela mansão. A decisão de ir ao parque naquele sábado parecia a coisa certa a fazer, um pequeno ato de rebeldia contra a escuridão. O parque estava cheio de vida, o sol da tarde filtrando-se pelas folhas das árvores, o som de risadas de crianças preenchendo o ar. Por um momento, tudo pareceu normal, um vislumbre de uma vida que poderia ter sido. Alexandre empurrava Sofia no balã, faço mais e mais alto, e a risada dela era uma música que curava sua alma cansada, um som que ele não ouvia há muito tempo. Eles compraram algodão doce e se sentaram em um banco, observando os cachorros correndo na grama. A paz, no entanto, era uma ilusão frágil, um castelo de areia prestes a ser estilhaçado pela maré. Do outro lado do gramado, ele a viu. Valéria. Não era uma coincidência, era uma emboscada. Ela estava ali com um grupo de suas amigas socialites e, para o horror de Alexandre, um fotógrafo de uma revista de celebridades a tiracolo. Era uma armadilha perfeitamente montada. Papai, vamos embora, Sofia sussurrou, o algodão doce esquecido em sua mão, o medo voltando aos seus olhos como uma sombra. Mas era tarde demais. Valéria os viu e começou a caminhar em sua direção, o rosto uma máscara de preocupação ensaiada. Sofia, meu amor, que bom te ver. Eu estava com tantas saudades, ela disse, a voz autossuficiente para que todos ao redor ouvissem, a atriz desempenhando seu papel para a plateia. Alexandre se levantou, colocando-se entre ela e Sofia um escudo humano. Fique longe dela, Valéria. Alexandre, não seja assim. Eu só quero ver como ela está. Ela parece tão pálida, disse ela, estendendo a mão para tocar o rosto de Sofia.
Sofia recuou, assustada, e tropeçou no pé do banco, caindo no chão com um baque surdo. Foi tudo muito rápido, um movimento sutil e calculado, uma coreografia de maldade. Valéria não a empurrou de verdade, mas se moveu de uma forma que a fez perder o equilíbrio, um gesto quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção. Para qualquer observador, pareceu um acidente, a falta de jeito de uma criança. Mas Alexandre viu a intenção maliciosa em seus olhos, um brilho de triunfo que durou apenas uma fração de segundo. Sofia começou a chorar, mais de susto e humilhação do que de dor. O joelho ralado era o de menos, a ferida em sua dignidade era muito maior. Valéria imediatamente se ajoelhou ao lado dela, a expressão de preocupação se intensificando para as câmeras. Oh, meu Deus! Você está bem, querida? Veja só, sempre tão desajeitada, é por isso que eu sempre te digo para ter mais cuidado. A humilhação foi pública, cruel e perfeitamente executada. Ela a culpou pela queda que ela mesma provocou. As amigas dela se aproximaram, fazendo sons de compaixão fingida. O acento agudo grafo convenientemente capturou a cena, a madrasta amorosa socorrendo a enteada desastrada enquanto o pai olhava, impotente e furioso. A narrativa visual era perfeita para a capa da revista. Valéria Montiel, um exemplo de mãe mesmo após separação conturbada. Alexandre a pegou no colo, o corpo tremendo de raiva. Você é um monstro, ele sibilou para Valéria, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Ela sorriu, um sorriso vitorioso. Prove, ela sussurrou de volta. Ele se virou e se afastou, carregando sua filha chorosa, sob os olhares de pena e julgamento de todos no parque. Algo estava prestes a se romper. De volta à segurança impessoal da mansão, que agora parecia mais um forte sitiado do que um lar, Alexandre cuidou dos joelhos ralados de Sofia com uma delicadeza que contradizia a fúria que sentia, uma fúria que ameaçava consumi-lo. Ele limpou os ferimentos com um cuidado infinito, cada toque suave do algodão com antisséptico era uma promessa silenciosa de que aquilo nunca, jamais voltaria a acontecer em sua presença, que ele seria seu escudo para sempre. Sofia estava quieta, o choque do encontro a havia silenciado completamente, deixando-a pálida e com um olhar distante que o assustava mais do que qualquer choro ou grito. Papai, todo mundo viu, ela finalmente sussurrou, a voz embargada pela vergonha, e cada palavra foi como uma faca que partiu o coração dele em 1000 pedaços, reabrindo todas as feridas. Todo mundo agora pensa que a culpa foi minha, que eu sou desajeitada e boba, como ela sempre diz, como ela sempre falou para todo mundo. Alexandre parou o que estava fazendo e segue. Urou o rosto pequeno dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo nos olhos, a encontrar sua força nos dele. Eu não acho, ele disse com uma firmeza que mal conseguia sustentar, a voz rouca pela emoção contida. Eu vi exatamente o que ela fez. E o que aquelas pessoas pensam não importa nem um pouco. O que importa é que nós dois, você e eu, sabemos a verdade absoluta. E eu juro, meu amor, eu juro pela minha vida que muito em breve todos eles saberão também. Ele precisava acreditar nisso tanto quanto ela. O mais forte está por vir. Fique até o final. Assim que conseguiu finalmente colocar Sofia para dormir, exausta pelo choro silencioso e pelo trauma do dia, Alexandre foi para o próprio quarto, movendo-se como um autômato, a mente girando em um turbilhão de raiva e impotência. A fúria que sentiu no parque, antes uma chama quente e descontrolada, agora havia se transformado em um gelo cortante em suas veias, uma clareza fria e perigosa que focava sua mente em um único objetivo, a destruição de Valéria. Sobre a sua mesa de cabeceira, onde o deixara de propósito para que nunca se esquecesse do que estava em jogo, estava o pequeno asterisco por diário por de capa gasta. Ele o pegou com as mãos trêmulas, não de medo, mas de uma fúria contida que ameaçava explodir. Ao abri-lo, seus olhos passaram novamente pelos desenhos infantis, pelas frases simples e diretas que descreviam o inferno particular que sua filha vivera em silêncio por tanto tempo. A mamãe Valéria disse que se eu contar para o papai, ele vai embora para sempre, dizia uma das páginas, ao lado de um desenho de uma menina chorando sozinha em um quarto escuro, abandonada. Cada palavra era um novo golpe, um novo prego no caixão de sua paciência. Eu não posso falhar com ela de novo. Não posso,
pensou ele, a determinação endurecendo suas feições, transformando sua dor em uma arma. Ele pegou o telefone da mesa e discou o número de Ricardo, seu advogado, sem hesitar nem por um segundo. A voz do outro lado da linha soou preocupada. Aspas. Alexandre? Aconteceu alguma coisa? Vi as fotos na internet. Alexandre respirou fundo. Ricardo, mude a estratégia. Chega de sermos cuidadosos. Eu quero entrar com um processo criminal por maus tratos e tortura psicológica. Eu quero a guerra. Alex, você tem certeza? Um processo criminal é uma guerra nuclear. A exposição será brutal para você e principalmente para Sofia. A defesa dela vai tentar desmoralizá-la no tribunal, vão dizer que ela é uma mentirosa, que tem problemas psicológicos, vão usar a perda da mãe dela contra ela. Você está preparado para colocá-la no meio desse circo? A voz de Ricardo era um contraponto de razão em meio à tempestade emocional de Alexandre. Ele estava fazendo seu trabalho, apresentando os riscos, as consequências terríveis de uma batalha tão pública e suja. Mas Alexandre já havia pesado tudo isso em sua mente. A humilhação no parque foi a gota de água, o ponto de não retorno. Ele não podia mais viver se escondendo, reagindo aos ataques de Valéria. Eu sei, Ricardo. Eu sei de tudo isso. Mas que escolha nós temos? Deixar que ela continue a nos destruir aos poucos, com suas mentiras e suas armadilhas? Deixar que ela vença com sua narrativa falsa? Eu não vou permitir que Sofia cresça achando que, E o que aconteceu com ela foi culpa dela, que ela é a mentirosa da história. Ela precisa ver a justiça sendo feita. Ela precisa ver o monstro sendo desmascarado, não importa o quão feio seja, custe o que custar. Havia uma finalidade em sua voz que não admitia discussão. Ele havia cruzado o Rubicão. Não havia mais volta. Ricardo suspirou do outro lado da linha, sabendo que não adiantaria argumentar. Ok, Alex. Se é assim que você quer, vamos à guerra. Mas nós precisamos de mais. Uma testemunha. Uma prova irrefutável. O caderno dela é poderoso, mas eles vão alegar que é fantasia infantil. Precisamos de um adulto que corrobore. A busca recomeçou, mas desta vez com um senso de urgência desesperado, uma corrida contra o tempo. Alexandre contratou investigadores particulares, os melhores do país, ex-policiais com contatos e métodos que o dinheiro podia comprar. Eles vasculharam a vida de Valéria, procuraram por outras vítimas, por qualquer deslize em seu passado. Mas ela era cuidadosa, sua fachada era impecável, construída com anos de prática. Os dias se transformaram em semanas, e a data da primeira audiência de custódia se aproximava como uma nuvem de tempestade no horizonte, uma data que poderia selar o destino deles. Alexandre mal dormia, mal comia. Sua vida se resumia a reuniões com advogados e a tentar manter uma aparência de normalidade para Sofia, um sorriso no rosto que não alcançava seus olhos. Uma noite, exausto e quase sem esperanças, ele estava revisando uma lista de ex-funcionários pela 10ª vez, os nomes se misturando em sua mente cansada. Um nome lhe chamou a atenção: Joana Dark. Uma governante, a que ficou pouco tempo, apenas alguns meses, antes de sua chegada. Ele se lembrava vagamente dela, uma mulher quieta e eficiente, que pedira demissão de repente alegando problemas de família no Nordeste. Ele nunca pensou muito sobre isso na época, ocupado demais para se importar com os problemas dos empregados. Algo o impeliu a tentar mais uma vez. Os investigadores a encontraram em uma pequena cidade no interior da Bahia. A primeira ligação foi um fracasso. Ela desligou, assustada. Mas Alexandre não desistiu. Ele ligou de novo, o coração na boca. Dona Joana, por favor, eu não quero problemas para a senhora. Eu só preciso da verdade. Minha filha está sofrendo. A senhora viu, eu sei que viu, por favor, me ajude a protegê-la. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, quebrado apenas por um soluço contido. Eu não posso, seu Alexandre. Ela me ameaçou, disse que se eu abrisse a boca, ela destruiria minha vida, faria mal à minha família aqui. Ela disse que tinha amigos poderosos. A voz de Joana era um sussurro de medo, a voz de uma mulher encurralada entre sua consciência e sua segurança, entre o certo e o seguro. Alexandre sentiu uma pontada de empatia por ela, mas a vida de sua filha estava em jogo, e ele não podia recuar.
Dona Joana, eu te dou a minha palavra de homem. Eu vou te proteger. Contratarei os melhores advogados para a senhora, darei toda a segurança que sua família precisar. Ninguém vai tocar em vocês. Eu me mudarei para aí se for preciso. Mas eu preciso que a senhora conte o que viu. A justiça precisa ouvir a sua voz. A Sofia precisa da sua voz. Ela é apenas uma criança. Ele podia sentir a luta interna da mulher do outro lado da linha. A batalha entre o medo e a decência. A decisão que ela tomaria poderia mudar o rumo de tudo. Poderia ser a diferença entre a vitória e a derrota. Ela era um monstro com aquela menina. Joana finalmente disse, a voz se quebrando, a barragem de medo finalmente cedendo à maré da verdade. Eu via tudo, as humilhações, os castigos, eu não aguentava mais ver aquilo. Foi por isso que eu fui embora. Eu não conseguia dormir à noite com a culpa de não fazer nada. Alexandre fechou os olhos, um alívio imenso o inundando, uma onda de esperança. Era a peça que faltava, a chave que abriria a fechadura. A senhora estaria disposta a gravar um depoimento, contando tudo o que viu? Não precisa vir a São Paulo, não precisa aparecer no tribunal, apenas a sua voz, a sua verdade. Após um longo silêncio, a resposta veio, firme. Pela menina, pela Sofia, eu faço. A guerra havia ganhado seu mais importante soldado. Com o depoimento de Joana em mãos, uma gravação de áudio clara e devastadora, a estratégia de Ricardo mudou completamente. Eles não estavam mais na defensiva, reagindo aos golpes de Valéria. Eles tinham a arma que precisavam para demolir a fortaleza de mentiras que ela havia construído, para expor a verdade por trás da fachada. A preparação para o dia do julgamento foi intensa, quase militar. Ricardo e sua equipe trabalharam dia e noite, montando o caso, antecipando cada movimento da defesa, cada pergunta, cada tentativa de descredibilizar suas testemunhas. Alexandre passava horas com eles, mas sua principal preocupação era preparar Sofia para o que estava por vir, a tarefa mais difícil de sua vida. Ele se sentou com ela e com a psicóloga infantil Dra. Clara, que a equipe de Ricardo havia contratado, uma mulher gentil e experiente. Sofia, meu amor, vai haver um dia, em um lugar que parece muito sério, onde algumas pessoas vão te fazer perguntas, e a coisa mais importante que você pode fazer é simplesmente contar a sua verdade. A mesma verdade que você me contou, a mesma que você desenhou no seu caderno. Você acha que consegue ser corajosa e fazer isso? Dra. Clara a ajudou a entender o processo através de brincadeiras, usando bonecos para representar o juiz, os advogados e as testemunhas. Ela transformou o tribunal assustador em um palco onde a heroína, Sofia, finalmente contaria sua história para o mundo, para que todos soubessem. Sofia, com uma maturidade que surpreendia a todos, ouvia atentamente. Eu vou contar, papai. Eu não tenho mais medo dela. Porque agora eu tenho você. A confiança dela era a maior força de Alexandre. Eles estavam prontos. A batalha final estava prestes a começar. O ar dentro do Fórum de São Paulo era denso, pesado, com uma antecipação quase palpável que sufocava os presentes, uma mistura do cheiro de madeira antiga, poeira de arquivo e o perfume caro de Valéria, que parecia uma afronta naquele ambiente solene. As paredes de madeira escura e imponente, que já haviam testemunhado incontáveis dramas humanos ao longo de décadas, pareciam se inclinar para ouvir. Alexandre Vargas sentia o nó em seu estômago se apertar a cada segundo que passava, a gravata de seda de repente parecendo uma forca apertando seu pescoço. Ao seu lado, Sofia estava encolhida na cadeira, os pezinhos mal tocando o chão, as mãos pequenas segurando as dele com uma força surpreendente, sua pequena âncora. Ela usava um vestido azul claro, a cor da inocência, mas seus olhos grandes e escuros carregavam o peso de uma sabedoria que nenhuma criança de sua idade deveria possuir. Do outro lado da sala, Valéria Montiel era a imagem da serenidade trágica, uma atriz no palco de sua vida, pronta para sua melhor performance. Vestida em um terninho branco imaculado, ela mantinha uma expressão de dor contida, ocasionalmente enxugando uma lágrima invisível com um lenço de linho. A galeria estava lotada, um mar de rostos curiosos e julgadores, jornalistas com seus blocos de notas prontos para devorar a história. Eu não posso falhar. Pela Sofia, eu não posso.
pensou Alexandre, sentindo o suor frio escorrer por suas costas, a pressão quase insuportável. O futuro de sua filha seria decidido naquelas próximas horas. Meritíssimo, o que temos aqui é um caso clássico e trágico de alienação parental, levado ao extremo por um homem sobrecarregado pelo trabalho e emocionalmente instável. A voz do advogado de Valéria, Dr. Arantes, era suave e persuasiva, envolvendo o júri e o juiz em uma teia de lógica distorcida e bem articulada. Ele gesticulava com calma, pintando um quadro em que sua cliente era a única vítima, uma santa incompreendida. Minha cliente, a senhora Valéria Montiel, entrou nesta família como uma força de amor e estabilidade. Ela tentou com toda a paciência do mundo ajudar a criar uma criança que infelizmente já era profundamente traumatizada pela perda da mãe. Uma criança com uma tendência preocupante para a fantasia e para a manipulação, como forma de chamar a atenção de um pai ausente. Alexandre sentiu o sangue subir ao rosto, a vontade de se levantar e gritar sendo contida apenas pela mão firme de seu advogado, Ricardo, em seu ombro. Era uma narrativa tão perversa, tão distante da realidade, que parecia surreal. Valéria, no banco das testemunhas, assentia com a cabeça, o queixo tremendo de emoção fingida. Ela era a mãe que a menina precisava, a mãe que estava lá, enquanto o Sr. Vargas viajava pelo mundo fechando negócios. E qual foi a recompensa por sua dedicação? Ser acusada das mais vis e absurdas fantasias, ser expulsa de seu próprio lar no meio da noite. A verdadeira vítima aqui, senhores, é Valéria Montiel. O murmúrio na plateia era de simpatia, a narrativa era perfeita e estava funcionando. Senhora Montiel, por favor, descreva para o tribunal como era sua relação com a pequena Sofia. A pergunta de seu advogado foi o gatilho para a performance de sua vida, um monólogo digno de um prêmio. Valéria levou o lenço aos olhos, a voz embargada ao começar a falar, cada palavra cuidadosamente escolhida para gerar compaixão e solidariedade. Sofia, ela é uma menina doce, mas muito complicada. Desde que cheguei, eu a tratei como minha própria filha. Comprei os brinquedos que ela queria, decorei seu quarto como o de uma princesa. Eu só queria o amor dela, só queria ser sua amiga. Ela fez uma pausa dramática, olhando para Alexandre com uma expressão de mágoa profunda, como se ele fosse o culpado por tudo. Mas ela nunca me aceitou. Ela me via como uma intrusa. Começou a inventar histórias para me colocar em apuros com Alexandre. Eu relevava. Achava que era parte do luto. Eu conversava com Alexandre e pedia para eu ir passar mais tempo com ela, mas ele estava sempre tão ocupado. Ela olhou para o juiz, os olhos azuis brilhando com lágrimas não derramadas, a imagem da fragilidade. Eu nunca em toda a minha vida levantei a mão para aquela criança. As acusações, a ideia de que eu a faria comer, aquilo é monstruosa. É a fantasia de uma mente infantil perturbada, incentivada por um pai que prefere acreditar em uma mentira conveniente a encarar seu próprio fracasso como pai. O golpe foi certeiro, atingindo Alexandre em seu ponto mais vulnerável, sua culpa. O tribunal estava em silêncio, hipnotizado pela atuação de Valéria. Ela parecia a personificação da madrasta injustiçada, uma mártir moderna crucificada pela ingratidão de uma criança e pela negligência de um marido. O juiz, um homem de meia idade com uma expressão normalmente severa, olhava para ela com uma compaixão evidente, completamente envolvido pela narrativa que ela tecia com maestria e precisão. Ela é boa, muito boa, pensou Ricardo, sentindo a maré virar contra eles de forma perigosa, o caso escorrendo por entre seus dedos. Alexandre olhava para Sofia, que havia encolhido ainda mais na cadeira, como se as palavras de Valéria fossem pedras atiradas contra ela, cada mentira uma nova ferida. Papai, ela está mentindo, ela sussurrou, a voz tão baixa que mal pôde ser ouvida, um pequeno som de desespero. Eu sei, meu amor. Eu sei. A verdade vai aparecer. Ele respondeu, mas a confiança em sua própria voz começava a vacilar, o medo tomando conta. Dr. Arantes caminhou de volta para sua mesa, satisfeito com o estrago que sua cliente havia feito, um sorriso de vitória em seus lábios. Sem mais perguntas, meritíssimo, ele disse com um ar de triunfo. A falsa resolução estava se estabelecendo no ar, a de que Valéria era inocente, uma vítima da situação.
Alexandre sentia os olhares de pena e desprezo da plateia, as pessoas que antes o admiravam agora o viam como um homem cruel e delirante. A humilhação era pública, avassaladora. Ele estava perdendo, e o pânico começou a se instalar em seu coração. Doutor Ricardo, seu cliente tem algo a apresentar para refutar o testemunho comovente da senhora Montiel? A voz do juiz era cética, quase desdenhosa, como se ele já tivesse tomado sua decisão. A pressão estava sobre eles. Ricardo se levantou, a postura calma contrastando com a tempestade nos olhos de Alexandre. Sim, meritíssimo, temos. Mas antes, eu gostaria de chamar nossa principal testemunha ao banco. Houve um murmúrio de expectativa na sala, todos se perguntando quem poderia ser. A defesa chama Sofia Vargas para depor. O murmúrio se transformou em um alvoroço. Doutor Arantes saltou de sua cadeira, a indignação fingida em seu rosto. Objeção. Meritíssimo, isso é um absurdo. Eles querem submeter uma criança psicologicamente frágil a um interrogatório? É cruel e inadmissível. Valéria, por sua vez, empalideceu. Foi a primeira rachadura em sua fachada perfeita, o primeiro sinal de pânico real em seus olhos. A ideia de Sofia falando a assustava. O juiz bateu o martelo. Doutor Ricardo Vock, tem certeza disso? É uma medida incomum. Ricardo se aproximou do juiz, a voz baixa e firme. Meritíssimo, o que é mais cruel? Permitir que ela conte sua verdade ou silenciá-la e forçá-la a viver com a mentira de que ela é a culpada por tudo isso? Ela precisa ser ouvida. Sua voz merece ser ouvida. O juiz ponderou por um longo momento, olhando para a pequena figura de Sofia. Finalmente, ele assentiu. Objeção negada, mas serei breve e farei as perguntas eu mesmo para protegê-la. A queda estava se transformando em uma chance, a última chance deles. Sofia caminhou até o banco das testemunhas, as perninhas tremendo a cada passo, o som de seus sapatos ecoando no silêncio do tribunal. Um oficial de justiça a ajudou a subir na cadeira alta, que a engolia, fazendo-a parecer ainda menor e mais vulnerável. Alexandre sentia cada passo dela como uma facada em seu próprio coração. Eu a coloquei nisso. Eu a arrastei para este circo, pensou ele. A culpa e o medo lutando dentro dele, uma batalha, a interna tão feroz quanto a que acontecia na sala. O juiz se inclinou para a frente, a voz surpreendentemente gentil, desprovida de sua severidade anterior. Olá, Sofia. Não precisa ter medo. Eu só quero que você me conte a verdade, ok? Você jura dizer a verdade. Sofia olhou para Alexandre, que assentiu com um sorriso encorajador, tentando transmitir toda a sua força e amor através daquele simples gesto. Sim. Eu juro, ela disse, a voz um sussurro frágil, mas claro. Sofia, a Valéria, ela era boa para você? A pergunta era simples, direta. Sofia hesitou por um instante, olhando de relance para Valéria, que a fuzilava com o olhar, uma ameaça silenciosa. Às vezes, na frente do papai ela era, Sofia respondeu, a honestidade infantil cortando o ar como uma navalha, desarmando a complexidade das mentiras. E quando seu pai não estava, como ela era? Sofia baixou os olhos, as mãozinhas torcendo o tecido de seu vestido. Ela ficava, brava, se eu derrubasse suco, se eu risse muito alto, se eu falasse da minha mamãe. O ar na sala ficou mais pesado, a verdade começando a emergir, lenta e dolorosamente. Brava como, Sofia? Ela gritava com você? Continuou o juiz, a voz ainda suave, mas com uma nova nota de urgência, a curiosidade profissional se sobrepondo à compaixão. A sala inteira prendeu a respiração, cada pessoa inclinada para frente para não perder uma única palavra. Sim, ela gritava. E ela me dava castigos. Que tipo de castigos? A pergunta pairou no ar, carregada de uma tensão crescente. Sofia engoliu em seco, as lágrimas começando a se formar em seus olhos, as memórias voltando com força. Às vezes eu tinha que ficar no canto, por muitas horas. Às vezes ela me trancava no meu quarto no escuro. Ela dizia que eu era desajeitada e má, igual a minha mãe. A menção a Helena fez o coração de Alexandre doer, uma dor física. A crueldade de Valéria ia além do abuso físico, era uma tortura da alma, um ataque à memória de sua mãe, Doutor Arantes não Ague.
depoentou. Objeção! O depoimento é claramente ensaiado. Ela está repetindo as palavras que o pai a instruiu a dizer. Ele gritou, tentando interromper o fluxo da verdade. O juiz o ignorou completamente. Ele estava olhando fixamente para Sofia, para a verdade que via nos olhos daquela criança. Sofia, teve alguma vez em que ela te castigou por causa de comida? A pergunta final. Sofia começou a chorar, um choro silencioso que partia o coração de todos na sala. Sim, uma vez, ela me fez comer. Ela parou, soluçando, incapaz de continuar, a vergonha a silenciando. Valéria fechou os olhos irritada com a cena. Ela está fazendo teatro, sussurrou para seu advogado. Mas era tarde demais. A semente da dúvida havia sido plantada. Dr. Arantes pediu permissão para o contra-interrogatório, uma tentativa desesperada de recuperar o controle. Ele se aproximou de Sofia como um lobo, o sorriso falso escondendo sua crueldade e sua intenção de despedaçá-la. Sofia, você gosta de desenhar, não é? Você tem uma imaginação muito fértil, certo? Sofia assentiu, confusa com a pergunta. E às vezes, quando estamos tristes, nós inventamos histórias, não é? Histórias sobre monstros e bruxas más para explicar por que estamos tristes? Ele estava tentando desacreditá-la, pintá-la como uma mentirosa patológica. Eu não inventei. Ela disse, a voz um pouco mais firme, uma faísca de indignação em seus olhos. Você não gosta da Valéria, gosta? Você queria que ela fosse embora para ter seu pai só para você, não é verdade? Você faria qualquer coisa para se livrar dela, até mesmo mentir? A crueldade da pergunta chocou a sala. Alexandre se levantou, a raiva o consumindo. Chega! Ela é uma criança! Ricardo puxou de volta para a cadeira. Aspas. Calma, Alex. Confie no plano, ele sussurrou. Sofia olhou para o advogado, os olhos cheios de lágrimas, mas também de uma raiva justa. Eu gostava dela no começo, mas ela era má para mim. Ela me machucava. Dr. Arantes riu com desdém. Machucava você? Onde? Mostre ao tribunal uma única marca que a malvada Valéria deixou em você. Era sua jogada final, sabendo que o abuso era psicológico, invisível. Sofia olhou para seus braços. Não havia nada. Ela parecia derrotada, sem palavras, sem provas. Aquele foi o ponto mais baixo, a queda antes da virada. Foi então que Ricardo se levantou, o silêncio na sala se tornando elétrico, carregado de expectativa. Meritíssimo, o Dr. Arantes tem razão em uma coisa. As cicatrizes que a Sra. Montiel deixa não são visíveis a olho nu, mas elas são documentadas, com licença. Ele caminhou até a mesa da defesa e pegou um pequeno objeto, um caderno de capa gasta e desbotada, com um adesivo de unicórnio quase solto. Ele o segurou no ar, como um troféu. A testemunha pode identificar este objeto? Ele o entregou para Sofia, que o abraçou contra o peito como um escudo, sua única arma. É o meu asterisco diário, puro. Minha mamãe me deu. A palavra ecoou na sala com uma força inesperada, selando o destino de todos ali, o clímax da história. Valéria congelou, o sangue sumindo de seu rosto, o pânico tomando conta de sua expressão, seus olhos arregalados de horror. Ela conhecia aquele objeto. Ela sabia o que ele continha. Objeção, isso não é uma prova, são rabiscos de uma criança fantasiosa, gritou o Dr. Arantes, a ver. Oz falhando, o desespero evidente. Ricardo se virou para o juiz, o olhar firme e inabalável. Meritíssimo, a defesa gostaria de apresentar este rabisco como prova AE, com a sua permissão. Gostaria de ler algumas passagens. As palavras podem ser de uma criança, mas a dor que elas descrevem é muito real e a verdade não tem idade. O juiz olhou para o objeto nas mãos de Sofia, depois para o rosto aterrorizado de Valéria. Permissão concedida. Algo estava prestes a se romper. Ricardo abriu o pequeno caderno com um cuidado quase reverente, como se estivesse manuseando um artefato sagrado. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som das páginas sendo viradas. Página 23. Data: 10 de abril. Desenho de uma menina em um quarto escuro. Escrito embaixo: hoje a tia Valéria me trancou aqui de novo. Porque eu disse que estava com saudade da mamãe.
Ela falou que se eu falar da mamãe de novo, ela vai me mandar para bem longe do papai. Ele fez uma pausa, deixando as palavras cruéis ecoarem pelo salão silencioso. Um murmúrio de choque percorreu a plateia, os olhares de simpatia por Valéria se transformando em dúvida e horror. Página 31. Data: 2 de maio. Desenho de uma figura alta, loira, gritando com uma figura pequena. Escrito: Tia Valéria me deixou sem jantar. Ela disse que eu sou um desastre, que eu não tenho jeito, que o papai não me ama mais de verdade. Alexandre fechou os olhos, a dor daquelas palavras o atingindo como se fosse a primeira vez, cada frase uma nova facada. Ele podia sentir os olhares da plateia se voltando para ele, não mais com desprezo, mas com uma compaixão chocada. A virada estava acontecendo, lenta, mas inexoravelmente. Isso não prova nada, insistiu Dr. Arantes, mas ninguém estava prestando atenção nele. Todos os olhos estavam fixos no pequeno livro, a caixa preta daquela casa. E finalmente, meritíssimo, a página 52, a última antes de o Sr. Vargas descobrir a verdade. Ricardo virou a página. A voz embargada pela emoção, sabendo o poder devastador do que estava por vir. Esta não tem muitas palavras, tem apenas um desenho. Ele se virou e mostrou a página para o júri e para a galeria, garantindo que todos pudessem ver. O desenho era simples, infantil, feito com giz de cera, mas a imagem era inconfundível. Uma menina pequena, ajoelhada no chão, chorando na frente de uma tigela. E dentro da tigela, pequenos pontos marrons. Ao lado, uma única frase, escrita com letras trêmulas e vacilantes: Eu sou uma menina má. Eu como comida de cachorro. Um suspiro coletivo, um som de horror e incredulidade, encheu a sala como uma onda. Várias pessoas na galeria levaram as mãos à boca em choque. Uma das juradas começou a chorar abertamente, sem conseguir se conter. A imagem era devastadora, uma prova visual que nenhuma negação poderia apagar, mais poderosa que 1000 palavras. Era a verdade nua e crua, desenhada pela mão da própria vítima. Valéria se encolheu em sua cadeira, o rosto uma máscara de fúria e pânico. A mulher sofisticada e controlada havia desaparecido, dando lugar a uma bruxa desmascarada em praça pública. O castelo de mentiras que ela construiu com tanto cuidado havia desmoronado em segundos. Uma fantasia bem elaborada, meritíssimo. Uma mentira! Valéria gritou, levantando-se de sua cadeira, perdendo completamente a compostura e revelando sua verdadeira natureza monstruosa para todos verem. Essa menina é uma mentirosa. Ela e o pai dela conspiraram contra mim para roubar meu dinheiro. O juiz bateu o martelo com força. Silêncio! Sente-se, senhora Montiel. Mas Ricardo ainda não havia terminado. Ele tinha a prova final, o golpe de misericórdia. Para que não reste a menor dúvida sobre a veracidade dessas palavras, temos mais uma prova. O depoimento gravado da senhora Joana d'Arc, ex-governanta da Casa dos Vargas, que pediu demissão por não conseguir mais testemunhar os abusos em silêncio. Um alto-falante foi colocado sobre a mesa. A voz de uma mulher, simples e nervosa, mas firme, preencheu a sala. Eu via tudo. A dona Valéria, ela era um anjo perto do patrão. Mas quando ele saía, meu Deus, ela se transformava, humilhava a menina Sofia por nada. Trancava no quê? Quarto? Deixava sem comer. Eu vi, com meus próprios olhos. Na noite em que decidi ir embora, eu a vi colocando a ração do cachorro na tigela e mandando a menina comer porque ela tinha derrubado o leite no chão. Eu não aguentei. Eu tive medo de denunciar. Ela me ameaçou, mas eu não aguento mais carregar essa culpa. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era o som da verdade. Estava acabado. O juiz tirou os óculos, massageando as têmporas, o rosto uma máscara de repulsa e fúria contida. Ele olhou para Valéria, e pela primeira vez, ela pareceu pequena, patética, despojada de todo o seu glamour, uma figura desprezível. Senhora Montiel, as evidências apresentadas aqui hoje pintam um quadro perturbador, um quadro de crueldade calculada e abuso emocional contra uma criança vulnerável. Ele se virou para Alexandre e Sofia, sua voz se suavizando, cheia de compaixão. Senhor Vargas,
A guarda total e irrestrita de sua filha lhe é concedida imediatamente. Uma ordem de restrição permanente é emitida contra a senhora Montiel, proibindo-a de se aproximar de sua filha. O alívio inundou Alexandre com tanta força que suas pernas fraquejaram. Ele puxou Sofia para um abraço apertado, as lágrimas finalmente vindo, lágrimas de alívio e gratidão. Acabou, meu amor, acabou, ele sussurrou em seu cabelo. O juiz ainda não havia terminado. Ele olhou para os oficiais de justiça, o olhar duro como aço. E com base nas evidências apresentadas, eu determino que o Ministério Público abra uma investigação criminal imediata contra Valéria Montiel por maus tratos, cárcere privado e tortura psicológica. Oficiais, por favor, acompanhem a senhora Montiel. A justiça, enfim, havia sido feita. O martelo bateu, o som final da vitória da verdade sobre a mentira. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. 2 policiais se aproximaram de Valéria, que os olhava com incredulidade, a mente se recusando a processar a velocidade e a brutalidade de sua queda. A realidade finalmente a atingiu. Vocês não podem fazer isso? Eu sou inocente? Alexandre, diga a eles. Diga a eles que é tudo uma mentira, ela gritou, a voz estridente ecoando pelo tribunal desesperada. Mas Alexandre não olhou para ela. Ele mantinha os olhos fixos em sua filha, seu único universo, seu único foco. Os policiais pegaram Valéria pelos braços, e a mulher que um dia fora a rainha da alta sociedade foi escoltada para fora do tribunal como uma criminosa comum, sob os flashes incessantes das câmeras dos fotógrafos que se aglomeravam na porta. O som de seus protestos e acusações foi se tornando cada vez mais fraco, até desaparecer. O martelo do juiz bateu uma última vez, encerrando a sessão. A sala explodiu em um caos de vozes, mas para Alexandre, tudo parecia em câmera lenta. A única coisa real era o peso reconfortante de sua filha em seus braços. Ele a levantou, e ela o abraçou com força. Pela primeira vez em muito tempo, ele a ouviu rir. Uma risada pequena, mas era o som mais bonito do mundo. Era o som da liberdade, da justiça e do recomeço. Ricardo se aproximou, um sorriso largo e cansado no rosto. Nós conseguimos, Alex. Nós conseguimos. Alexandre apertou o ombro do amigo, a gratidão transbordando em seus olhos, uma dívida que ele nunca poderia pagar. Eu nunca vou poder te agradecer o suficiente, Ricardo. Você salvou a vida da minha filha. Você nos salvou, Ricardo. Balançou a cabeça, o olhar se voltando para a pequena figura nos braços de Alexandre, os olhos cheios de admiração. Não fui eu. Foi ela, ele disse, piscando para Sofia, que escondeu o rosto timidamente no ombro do pai. Ela foi a pessoa mais corajosa nesta sala hoje. Ela é uma pequena leoa, uma gigante. Alexandre olhou para sua filha, vendo-a com novos olhos. Não como a vítima frágil que ele precisava proteger, mas como uma sobrevivente, uma guerreira que encontrou a força para falar sua verdade contra um monstro. O orgulho que ele sentiu naquele momento era imenso, uma onda quente que curava as feridas de sua própria culpa. Ele sabia que o caminho pela frente ainda seria longo, que as cicatrizes na alma de Sofia levariam tempo para cicatrizar. Mas agora, eles tinham o mais importante, um ao outro, e a verdade. Eles poderiam recomeçar, juntos. Vamos para casa, meu amor? Ele perguntou a ela. Sim, papai. Para a nossa casa, ela respondeu, e a ênfase na palavra nossa encheu o cor. Ação de Alexandre de esperança. Ao saírem do tribunal, foram recebidos por uma multidão de repórteres e cinegrafistas, um enxame de microfones e câmeras. As perguntas eram gritadas de todas as direções. Senhor Vargas, como o senhor se sente? Sofia, você está bem? Alexandre apertou Sofia mais contra si, protegendo-a do circo midiático, seu instinto protetor agora totalmente desperto e afiado. Ele não parou para responder. Sua única preocupação era tirá-la dali o mais rápido possível, para longe dos olhares curiosos. Mas ao passar pela multidão, ele notou algo diferente. Os olhares não eram mais de julgamento ou curiosidade mórbida, eram de simpatia, de respeito, de admiração. Mãos se estendiam para tocar seu ombro em um gesto de apoio. Vozes diziam, força, Sr. Vargas, que menina corajosa, a justiça foi feita.
A opinião pública, tão facilmente manipulada por Valéria, havia virado completamente. A história deles não era mais um escândalo de ricos, era uma história de sobrevivência, de coragem e de amor paterno. Eles não estavam mais sozinhos. Tinham o apoio silencioso de milhares de pessoas que viam em Sofia um símbolo de coragem e em Alexandre um exemplo de redenção. Alexandre atravessou a multidão, o caminho se abrindo à sua frente, e entrou no carro que os esperava. Ao se afastar do fórum, ele olhou pelo retrovisor e viu o prédio imponente diminuir de tamanho, levando com ele todo o peso do passado. Papai, as pessoas não estão mais bravas com a gente? Sofia perguntou, olhando pela janela do carro, a cidade de São Paulo passando como um borrão colorido. Ela estava sentada no banco de trás, o cinto de segurança a envolvendo. Mas pela primeira vez em meses, sua postura estava relaxada, seus ombros não estavam tensos. Alexandre a observou pelo espelho retrovisor, um sorriso terno em seus lábios. Não, meu amor. Elas nunca estiveram bravas com a gente. Elas só estavam confusas. Ouviram a história errada, contada pela pessoa errada. Mas agora, elas ouviram a sua história. A história verdadeira. E elas entenderam. Ele sabia que era uma simplificação da complexa natureza humana, mas para uma criança, era a única explicação que importava. A verdade havia prevalecido, e as pessoas responderam a ela. Eu estou orgulhoso de você, Sofia. Muito, muito orgulhoso. O que você fez hoje no tribunal foi a coisa mais corajosa que eu já vi em toda a minha vida. Você é a minha heroína. Os olhos dela brilharam ao ouvir a palavra heroína. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios, um sorriso genuíno de orgulho. Nós somos uma equipe de heróis, papai. Lembra? Sim, meu amor. Nós somos, ele respondeu, a voz embargada pela emoção. Naquele momento, dirigindo sem rumo pelas ruas da cidade com sua filha segura no banco de trás, Alexandre Vargas sentiu-se verdadeiramente rico pela primeira vez em sua vida. A jornada de volta para a mansão nos Jardins foi silenciosa, mas era um silêncio diferente de todos os que eles já haviam compartilhado. Não era um silêncio de medo ou de segredos. Era um silêncio de paz, de exaustão e de um recomeço iminente. Um espaço tranquilo para que suas almas pudessem finalmente respirar, se recuperar da batalha. Ao entrarem pela porta da frente, a casa, que antes parecia fria e hostil, um palco de horrores, agora parecia apenas vazia. Um espaço esperando para ser preenchido com novas memórias, com risadas e com a vida que lhes fora roubada por tanto tempo. Sofia correu para a sala de estar, seus passos ecoando no mármore. Ela parou em frente à enorme janela de vidro que dava para o jardim e olhou para o céu azul como se o visse pela primeira vez. Papai, a mamãe Helena estaria orgulhosa de mim? Ela perguntou, a voz suave, uma pergunta que carregava o peso de sua saudade e sua necessidade de aprovação. Alexandre se aproximou e a abraçou por trás, apoiando o queixo em sua cabeça, sentindo o cheiro de seus cabelos. Ela não estaria orgulhosa, meu amor, ela estaria maravilhada. Assim como eu estou. Eles ficaram ali, abraçados olhando para o jardim, o pai e a filha, dois sobreviventes de uma guerra silenciosa, prontos para reconstruir seu pequeno reino, não com vidro e aço, mas com amor, confiança e a verdade inabalável que os unia para sempre. A escuridão havia finalmente passado e o sol estava nascendo para eles. O que você quer fazer agora, minha heroína? Qualquer coisa que você quiser no mundo inteiro. Alexandre se ajota. Olhou na frente dela, querendo apagar todas as imagens ruins daquele dia, substituir as memórias do tribunal por algo leve e feliz. Ele queria que aquele dia, que começou com tanto medo e terminou com tanta justiça, fosse selado com a alegria pura da infância que ela merecia. Sofia pensou por um momento, o dedo no queixo em uma pose séria e concentrada. Eu quero pipoca. Muita pipoca com manteiga. E a gente pode assistir aquele filme de animação da princesa que salva o príncipe? E podemos fazer uma cabana de lençóis na sala como a gente fazia antes. O pedido era tão simples, tão infantil, tão normal, e era a coisa mais maravilhosa que Alexandre poderia ter ouvido naquele momento. Eram as pequenas coisas, os pequenos rituais de amor e normalidade que Valéria havia sistematicamente destruído,
que eles agora precisavam reconstruir. É a melhor ideia que eu ouvi o dia todo, ele disse rindo, uma risada genuína que parecia vir de sua alma, uma risada que ele não dava há anos. Vou busca. Arre os lençóis, a missão pipoca é toda sua. Pela primeira vez em anos, a mansão dos Vargas se encheu de risadas. O som de uma criança feliz e de um pai redimido, ecoando pelos corredores vazios, prometendo um futuro onde nenhuma sombra jamais seria longa o suficiente para apagar a luz deles. Enquanto Sofia se ocupava na cozinha arrastando um banquinho para alcançar o micro-ondas sob sua supervisão atenta e divertida, Alexandre olhou ao redor da sala de estar. Cada objeto de luxo, cada peça de arte cara, parecia vazio de significado, frio e inútil. Ele havia enchido sua casa de coisas, acreditando que estava construindo um santuário de segurança e conforto, quando o único santuário que ela precisava era a segurança de seus braços, a certeza de seu amor. Eu preciso mudar. Tudo precisa mudar, pensou ele, com uma clareza que o assustou e libertou ao mesmo tempo. Sua vida de dedicação obsessiva ao trabalho, as viagens constantes, a busca incessante por mais dinheiro, tudo isso havia criado o vácuo que Valéria preencheu com seu veneno. A culpa ainda estava lá, um fantasma em seu ombro, mas agora estava misturada com uma determinação de ferro. Ele não podia mudar o passado, não podia apagar a dor que sua ausência causou. Mas podia construir um futuro diferente, um futuro em que, ele estaria presente. Ele pegou o celular e enviou uma única mensagem para o presidente de sua empresa. Estou tirando uma licença por tempo indeterminado. Assuntos de família. Cancele todas as minhas reuniões e viagens. Ele apertou enviar sem hesitação. Pela primeira vez, seu império estava em segundo lugar. Sua prioridade agora estava na cozinha, rindo enquanto os grãos de milho estouravam. A cabana de lençóis, erguida no meio da opulenta sala de estar com cadeiras e sofás, era um castelo improvisado, uma fortaleza contra as memórias sombrias. Dentro, iluminados apenas pela luz azulada da televisão e por uma pequena lanterna, Alexandre e Sofia estavam aninhados sob um cobertor de caxemira, um balde de pipoca entre eles. Para qualquer um que olhasse de fora, seria uma cena de domesticidade perfeita. Mas para eles, era um ato revolucionário, a reconquista de um território que lhes fora roubado, a restauração de uma intimidade perdida. Cada risada de Sofia ao ver a princesa na tela lutar contra o dragão era um tijolo a mais na reconstrução de sua infância. Cada vez que ela se aconchegava nele, buscando calor, era um bálsamo na alma ferida de Alexandre. Ele a observava, o rosto pequeno iluminado pelos flashes coloridos do filme, e via a resiliência em sua forma mais pura, a capacidade de uma criança de encontrar alegria mesmo depois da tempestade. Eu quase a perdi, não por um acidente, mas pela minha própria cegueira, pensou ele, o peso daquela constatação ainda o esmagando, uma verdade que ele teria que carregar para sempre. Aquele momento naquela cabana não era apenas sobre assistir a um filme. Era sobre reaprender a ser pai, a estar presente, a valorizar os pequenos instantes de paz que o dinheiro não podia comprar e que a maldade quase destruiu para sempre. O primeiro passo para a cura foi a purificação do ambiente físico. Alexandre não suportava mais olhar para os objetos que Valéria havia escolhido, cada um deles uma lembrança de sua falsidade. Ele contratou uma equipe para remover cada item, cada tapete persa, cada lustre de cristal, cada obra de arte fria e impessoal foi retirado da casa. Doaram tudo para instituições de caridade, sem olhar para trás. A mansão, antes um mausoléu de luxo e dor, foi esvaziada até o osso, deixando apenas as paredes e a estrutura. Então juntos, pai e filha começaram a preenchê-la novamente, não com objetos caros, mas com vida e com a personalidade deles. Escolheram um sofá absurdamente grande e confortável, onde pudessem se esparramar. Pintaram uma parede inteira da sala com tinta de lousa para que Sofia pudesse desenhar à vontade. As paredes, antes nuas e impessoais, foram preenchidas com porta-retratos de momentos genuínos. Sofia com a boca suja de chocolate, Alexandre tentando montar um quebra-cabeça, os dois rolando na grama com um novo cachorro que adotaram. Papai, a nossa casa está ficando feliz de novo, ela disse um dia, enquanto colava mais um desenho de um unicórnio na porta da geladeira.
Alexandre a abraçou, o coração transbordando de uma emoção que ele mal conseguia nomear. Era mais do que felicidade, era redenção. Cada canto da casa agora contava a história deles, e não a dela. Aquele era o verdadeiro luxo. Paralelamente à transformação da casa, Alexandre teceu uma nova rotina, previsível e segura, cheia de pequenos rituais que ancoravam Sofia no presente e a ajudavam a se sentir segura. As manhãs começavam com o cheiro de panquecas de banana, a receita secreta de Helena que ele finalmente aprendera a fazer, um elo com o passado feliz. As tardes eram dedicadas a passeios no parque com o cachorro que adotaram e batizaram de Valente, um nome que simbolizava a jornada deles. As noites terminavam com um capítulo de um livro de aventuras, lido em voz alta por Alexandre, as vozes dos personagens preenchendo o silêncio da casa. Ele se tornou o pai que sempre deveria ter sido, presente em cada detalhe, desde ajudar com a lição de casa, até ouvir sobre as intrigas do recreio. Abandonou 80% de suas reuniões, delegou quase toda a gestão da empresa e fez do seu escritório em casa um lugar de onde só saía para estar com sua filha. O mundo dos negócios, que antes o definia, agora parecia distante e sem importância. O verdadeiro lucro estava no brilho dos olhos de Sofia, na espontaneidade de seu sorriso. Ele estava construindo um novo tipo de império, um fã, dado em confiança e tempo de qualidade. Contudo, ele sabia que a cura precisava de mais do que um novo papel de parede e panquecas. As cicatrizes de Sofia eram profundas, e ele precisava de ajuda profissional para guiá-los nesse caminho. Ela ainda tem pesadelos, doutora Clara. Acorda gritando o nome dela, de Valéria. E durante o dia, às vezes ela se retrai, fica em silêncio por horas. Eu tento conversar, mas ela se fecha. Sinto-me tão impotente. A voz de Alexandre era baixa no consultório aconchegante da psicóloga infantil. Doutora Clara, a mesma que os ajudou a se preparar para o julgamento, era uma mulher de meia idade, com olhos gentis e uma calma que parecia irradiar e acalmar o ambiente. Ela ouvia pacientemente, sem julgamento, enquanto ele desabafava suas culpas e seus medos. Alexandre, o que Sofia passou foi um trauma severo. A cura não é uma linha reta. Tem altos e baixos. O mais importante é que ela agora se sente segura. Ela sabe que pode contar com você. Essa é a base de tudo, a fundação sobre a qual vamos construir. As palavras dela eram um alívio, um bálsamo. O que você está fazendo, criando essa rotina, estando presente, é exatamente o que ela precisa. Mas ela também precisa de ferramentas para processar o que aconteceu. E nós vamos dar essas ferramentas a ela, juntos. Alexandre sentiu um nó se desfazer em seu peito. E você, Alexandre? Ela perguntou suavemente, mudando o foco. Como você está lidando com a sua própria culpa? A de não ter visto, a de não ter protegido. A pergunta o atingiu em cheio. Ele estava tão focado em Sofia, que não parara para pensar em sua própria cura, no próprio abismo que precisava atravessar. As sessões de Sofia com a doutora Clara eram um mergulho cuidadoso em seu mundo interior, um espaço seguro para ela explorar seus sentimentos. A terapeuta usava a ludoterapia, um universo de bonecos, massinha e tintas, para permitir que a menina expressasse o que não conseguia colocar em palavras. No início, as brincadeiras eram caóticas e cheias de raiva. Uma boneca que se parecia com Valéria era sempre trancada em uma caixa ou enterrada sob almofadas. Os desenhos eram feitos com cores escuras, cheios de rabiscos e figuras monstruosas com dentes afiados. Doutora Clara nunca forçava uma interpretação, apenas observava e fazia perguntas gentis. O que essa menininha está sentindo? Perguntava ela, apontando para uma figura pequena encolhida no canto do papel. Aos poucos, Sofia começou a se abrir. A boneca que representava o pai, antes pequena e distante nos cenários, começou a ganhar mais destaque. Ela a transformou em um super-herói que chegava para salvar a menininha do monstro. Os desenhos se mudaram. O sol começou a aparecer nos cantos das folhas, tímido a princípio, depois grande e amarelo, ocupando o centro da página. As cores vibrantes voltaram. Um dia, Sofia desenhou sua família, ela, Alexandre e Valente, o cachorro, sob um arco-íris. Não havia monstros. Eu acho que eles foram embora,
Para bem longe, ela disse à terapeuta, com uma certeza serena. Era um marco. A escuridão estava finalmente dando lugar à luz da cura. Enquanto Sofia encontrava seu caminho através da arte da brincadeira, Alexandre enfrentava seus próprios demônios nas sessões individuais com Dra. Clara. As conversas eram profundas e dolorosas, arrancando camadas de negação que ele construíra ao longo dos anos. Ele falou sobre sua infância, sobre a pressão de suceder o pai nos negócios, um homem frio e distante que media o amor em cifras e resultados financeiros. Admitiu como o trabalho se tornou um refúgio, uma desculpa para não lidar com a dor da perda de Helena, um lugar onde ele se sentia competente e no controle. Era mais fácil fechar um negócio de milhões do que sentir o vazio que ela deixou, confessou ele, com lágrimas nos olhos. Ele confrontou sua negligência em relação a Valéria. Eu não queria vereador, porque ver significaria admitir que eu falhei, que eu escolhi a pessoa errada para estar perto da minha filha, que eu errei de forma colossal. Doutora Clara o ajudou a entender que a culpa, embora real e justificada, não precisava ser uma sentença de prisão perpétua. Ela o guiou no processo de se perdoar, não para esquecer seu erro, mas para transformá-lo em uma força motriz, em um catalisador para a mudança. Você não pode mudar o que aconteceu, Alexandre, disse ela em uma sessão, mas você pode decidir o que fazer com essa dor. Você pode deixá-la te consumir, ou pode usá-la para construir algo. Aquela escolha, entre ser uma vítima de seu passado, ou o arquiteto de seu futuro, definiria todo o resto de sua vida. Apesar dos progressos, havia noites em que a impotência o consumia, uma raiva que não tinha onde ser depositada. Certa vez, ele assistia ao noticiário e viu uma reportagem sobre outro caso de abuso infantil, uma história terrivelmente similar à sua. A raiva o sufocou, uma fúria fria contra um mundo que permitia que tais horrores acontecessem, contra um sistema que tantas vezes falhava em proteger os mais inocentes. Ele olhou para sua fortuna, para os extratos bancários com tantos zeros que pareciam irreais. De que adianta tudo isso, pensou, amassando um jornal com as mãos, a frustração o dominando. De que adianta ter jatos e mansões, se não posso impedir que outra criança sofra o que Sofia sofreu? O dinheiro parecia uma piada de mau gosto, um poder inútil diante da verdadeira miséria humana, da dor que não podia ser comprada ou vendida. Ele sentiu uma profunda frustração, a sensação de que, mesmo fazendo tudo certo por sua filha agora, o mundo lá fora continuava quebrado, cheio de Valérias e de crianças sofrendo em silêncio. Ele queria fazer precisava fazer mais. A dor de Sofia não podia ser em vão. Aquele sentimento de responsabilidade se expandiu para além dos muros de sua casa, tornando-se uma necessidade urgente de agir, de lutar por aqueles que não tinham voz, de usar seu poder e sua influência não para acumular mais, mas para proteger os mais vulneráveis. Uma ideia começou a se formar, uma semente plantada pela dor que estava prestes a florescer em algo poderoso. Foi então que as palavras de Dra. Clara ecoaram em sua mente como um farol na escuridão. Use sua experiência, seus recursos, o propósito nasce da dor. A frase ficou reverberando em sua cabeça por dias. Recursos. Ele tinha recursos quase ilimitados. Uma fortuna que ele construiu com unhas e dentes, com sacrifício e, ele agora admitia, com negligência. E para quê? Para um conforto que quase o cegou para a dor de sua própria filha? Naquela tarde, ele observava Sofia do escritório. Ela estava no jardim rindo enquanto ensinava Valente a sentar, uma cena de pura felicidade e normalidade. A risada dela era pura, cristalina, o som da resiliência, da vida que vence a escuridão. E naquele instante, tudo se encaixou. A dor, a culpa, a raiva, a fortuna, o amor, tudo convergiu para um único ponto de clareza, um propósito. Ele se levantou, foi até a cozinha, pegou uma folha de caderno do material escolar de Sofia e um lápis, sentou-se à mesa e, com a caligrafia apressada de quem tem uma revelação, escreveu no topo da página Fundação Sofia. A missão era simples e poderosa,
oferecer apoio jurídico e psicológico gratuito para crianças vítimas de abuso doméstico e para os pais ou guardiões que lutavam para protegê-las, para que ninguém mais tivesse que lutar sozinho como ele lutou. Sua dor não seria um fardo, seria um legado. Sua falha se tornaria a força de muitos outros. O dia da inauguração oficial da sede da Fundação foi um marco, um símbolo de sua transformação. Era um prédio moderno e acolhedor, com salas de terapia coloridas, uma biblioteca infantil e um pequeno jardim. Não havia o luxo opressivo da antiga mansão, mas uma atmosfera de calor e segurança. A imprensa estava lá, mas desta vez, Alexandre não se escondeu. Ele subiu ao pequeno palco montado no jardim, com Sofia ao seu lado, segurando sua mão. Ele olhou para a multidão, para os rostos de sua equipe, de advogados e psicólogos, e das primeiras famílias ajudadas. Há alguns meses eu era um homem que achava que tinha tudo, mas eu estava cego para a única coisa que realmente importava. Ele começou, a voz firme. Minha filha, com sua coragem imensa, me abriu os olhos. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que protegemos. Ela me ensinou que a verdade, mesmo quando sussurrada pela voz de uma criança, tem o poder de derrubar impérios de mentiras. Ele olhou para Sofia, que sorriu para ele, um sorriso de orgulho. Esta fundação leva o nome dela, mas é um tributo a todas as Sofias que sofrem em silêncio. É uma promessa de que elas não estão sozinhas. É a nossa promessa. Ao cortar a fita inaugural, o som dos aplausos foi o mais gratificante que ele já ouvira em toda a sua vida, mais valioso que qualquer negócio fechado. Assim que desceu do palco, em meio aos cumprimentos e abraços, uma jovem mulher se aproximou dele, com um menino de uns 6 anos segurando sua mão. Os olhos dela estavam vermelhos de choro, mas seu sorriso era genuíno e cheio de alívio. Senhor Vargas, eu só queria agradecer, disse ela, a voz trêmula de emoção. Eu não tinha dinheiro para um advogado. Eu estava prestes a desistir, a entregar os pontos. A sua fundação. Vocês nos deram uma ordem de restrição ontem. Meu filho vai poder dormir em paz esta noite, pela primeira vez em meses. Alexandre se agachou, ficando na altura do menino, e sorriu, o coração apertado. Você é muito corajoso, campeão. O menino deu um sorriso tímido. Naquele momento, todo o dinheiro do mundo pareceu insignificante perto da gratidão nos olhos daquela mãe. Era real, era tangível, era o propósito se materializando. Mais tarde, quando a multidão se dispersou, ele encontrou Sofia e Doctora, Clara perto da fonte do jardim. Sofia o abraçou com força. Você foi incrível, papai, parecia um super-herói de verdade. Alexandre beijou o topo da cabeça dela, sentindo o olhar sereno e amoroso de Clara ao seu lado. A amizade profissional entre eles havia florescido em algo mais profundo. Nós fomos incríveis, meu amor. Nós. Ele finalmente havia encontrado seu verdadeiro propósito não em planilhas de lucro, mas nos futuros que ajudaria a reescrever, a começar pelo seu. 5 anos se passaram. O tempo, esse curador implacável e gentil, teceu um novo tecido sobre as feridas do passado. As cicatrizes ainda estavam lá, como lembretes, mas não doíam mais. A mansão nos jardins já não era a mesma. As paredes agora exibiam fotos de viagens, de acampamentos e de formaturas escolares, uma galeria de momentos felizes. Sofia, agora uma adolescente de 13 anos, com os mesmos olhos grandes, mas brilhando com confiança e inteligência, descia as escadas correndo. Pai, estou atrasada para o trabalho voluntário na fundação. A Clara já chegou para me levar, ela gritou, a voz cheia de vida e energia. Ela se tornara uma jovem engajada, dedicando suas tardes de sábado a ajudar crianças mais novas na brinquedoteca da fundação, usando sua própria história para inspirar. Alexandre a observava da porta da cozinha, um sorriso no rosto. Ele não era mais o CEO ausente e estressado. Havia delegado a maior parte de suas responsabilidades para se dedicar à fundação e a ser pai em tempo integral. A porta se abriu e Clara entrou, o sorriso dela iluminando a sala. A mão dela encontrando a dele sobre a bancada da cozinha, dizia tudo sobre a família que eles haviam construído sobre as cinzas do passado. Uma família baseada em confiança, cura e amor.
A Fundação Sofia era agora uma referência nacional, um farol de esperança para milhares de famílias. No painel de entrada do prédio, um contador digital exibia um número que enchia o coração de Alexandre de orgulho: 782 famílias ajudadas. O número representava mais do que estatísticas. Representava vidas transformadas, crianças salvas do silêncio e da dor. O trabalho da Fundação havia impulsionado mudanças significativas na legislação de proteção à criança no Brasil, tornando os processos mais rápidos e a punição para abusadores mais severa. Valéria cumpria sua pena em regime fechado, uma figura esquecida pelo tempo e pela sociedade, seu nome raramente mencionado. Naquela noite, sentados na varanda, olhando as estrelas, Sofia se aninhou ao lado do pai, como fazia quando era pequena. "Pai, você acha que a gente conseguiu?" ela perguntou, a voz suave e pensativa. "Conseguimos o quê, meu amor?" "Transformar uma coisa muito, muito ruim em uma coisa boa." Ele beijou o topo da cabeça dela, o coração cheio de uma paz que ele nunca pensou ser possível sentir. "Sim, minha filha, nós conseguimos." Ele aprendeu da maneira mais dura que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para a luz e que o amor incondicional, quando desperto, é a força mais poderosa e a justiça mais verdadeira que existe no universo.